Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 29 de maio, e hoje a Igreja celebra São Paulo VI, Papa, que nasceu em setembro de 1897 na Itália. Se chamava Giovanni Montini. Foi eleito Papa no dia 21 de junho de 1963, sucedendo São João XXIII, que havia convocado o Concílio Vaticano II em 1962. O pontificado de Paulo VI foi muito importante na história da Igreja, pois deu continuidade ao Concílio Vaticano II, que encerrou em 1965, com grandes mudanças na Igreja, e é considerado o Papa da modernidade, o primeiro Papa peregrino na história da Igreja a viajar de avião por várias partes do mundo. Paulo VI faleceu em 6 de agosto de 1978. São Paulo VI foi canonizado no dia 14 de outubro de 2018 pelo atual Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. E naquela mesma missa foi também canonizado São Oscar Romero, o primeiro mártir cardeal arcebispo de El Salvador, aqui na América Central, que foi fuzilado durante a missa que celebrava. São Oscar Romero, como já dissemos, é o primeiro mártir canonizado na América Latina. E nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, ainda no capítulo 10, os versículos de 32 a 45. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que queres que eu faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indagaram-se e indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas
Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Caros irmãos e irmãs, Jesus está caminhando para Jerusalém à frente dos discípulos. O Senhor já havia lhes falado, eles estavam com medo. Sempre ficamos com medo diante do previsto ou daquilo que nem conseguimos imaginar. Hoje também rendemos graças ao Senhor pela vida do Papa São Paulo VI. Sua vida, como já dissemos, foi uma bênção para a Igreja e toda a humanidade. Um verdadeiro homem de Deus. Com um coração cheio de humanidade e voltado para a história do mundo, Paulo VI soube conduzir com fidelidade a Igreja de Cristo. Ao Senhor o nosso louvor pela vida de São Paulo VI, que foi tão bela e tão santa. Jesus e seus apóstolos estavam indo para Jerusalém e, indo para Jerusalém, Jesus, como mestre, caminha à frente de todos e os discípulos vinham atrás, inquietos e temerosos com os perigos que se apresentavam. Jesus fala-lhes abertamente: o desfecho está chegando. Ele será entregue aos seus adversários, condenado e morrerá. Poucos acreditam que, ao ouvir que voltará à vida no terceiro dia, na sua ressurreição, São Marcos não nos diz como os apóstolos reagiram diante do fracasso eminente de Jesus. Certamente que segui-lo terá suas indispensáveis exigências. E aproximam-se de Jerusalém, onde vai ocorrer o martírio de Jesus, e os seus discípulos vão dizendo e fazendo planos de governo para quando, segundo as suas mentalidades e seus propósitos e desejos, era que, na esperança que Jesus tomasse posse do poder humano, coroado como rei, enquanto Jesus será o rei, e isso não se discute. Eles pensavam que ocuparia o trono de Herodes e que, a partir daí, governaria todo o povo de Israel e dominava, inclusive, o Império Romano que os oprimia. E como Herodes vai precisar de ministros e funcionários para as diferentes funções, João e Tiago pedem a Jesus os primeiros postos, os mais altos da hierarquia. Então Jesus volta a explicar-lhes pela enésima vez que o reino de Deus não é deste mundo, que o reino de Deus é onde e os que governam fazem como não fazem os donos deste mundo.
o reino de Deus, reina a única hierarquia, que é a hierarquia do serviço. Quem mais e melhor servir aos demais será o maior e terá mais autoridade. Mais de 2 milênios de pregação do Evangelho, os cristãos ainda sonham com postos de honras e prestígios. Ainda não entenderam que Jesus é o servidor de todos e nos convida a sermos também iguais a Ele. Portanto, irmãos e irmãs, nós precisamos realmente meditar nessa palavra de Jesus, no Evangelho de hoje, que nos chama a atenção pelas nossas atitudes. Nós, muitas vezes, quando vemos a vitória enganosa de tantos homens na atualidade, precisamos meditar nas nossas atitudes pessoais. Vamos prosseguir orando, pedindo pelos nossos irmãos os enfermos, os profissionais da saúde que dedicam a vida inteira, às vezes, a cuidar de tantos irmãos e irmãs que precisam, e pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências, para que haja de fato o Evangelho como orientação para a vida de tantas pessoas por esse mundo afora. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.